Olá, bom dia! Tudo bom com vocês? Vocês estão bem, gente? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dessa nossa série especial de aulas sobre LinkedIn para a advocacia. Eu sou Mariellen Romero, sócia da Tá Ligado Comunicação, agência de marketing jurídico e consultora de LinkedIn para sócios de escritório de advocacia. E hoje estou aqui mais uma vez para a gente continuar essa nossa jornada que vai te ajudar a destravar de uma vez por todas o seu uso do LinkedIn, a construção da sua autoridade para você ganhar visibilidade e atrair clientes usando o LinkedIn 5 minutos por dia. Bom, estamos hoje ao vivo aqui no nosso canal no YouTube do Liquid Law, aqui na minha página do LinkedIn e também no meu perfil do Instagram, @Mariellen Romero. Muito obrigada pela companhia de todas e todos vocês. Obrigada também se você está assistindo esse vídeo gravado, porque essas aulas vão ficar aqui temporariamente. Então, eu espero que vocês possam aproveitar e pôr em prática tudo que a gente tem falado aqui. Essa é a segunda aula dessa nossa série especial. E todo final da aula eu tenho deixado dicas práticas para você aplicar entre uma aula e outra, né? Para a gente ir seguindo juntos e juntas nessa jornada que vai ajudar você a construir e consolidar a sua autoridade na advocacia e atrair clientes usando essa que é a rede social preferida para fazer negócios, né? Que nasceu e existe para que o networking de negócios aconteça. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula de hoje. Que hoje, então, já que estamos falando sobre autoridade, esse é o tema da nossa conversa de hoje. Quais são os 3 pilares para construir autoridade no LinkedIn? Bom, e para a gente começar essa conversa, a gente precisa um pouco entender o que faz alguém se destacar como autoridade, né? Essa é uma conversa que eu já tive muitas vezes com alguns advogados, né? Que apontam outros colegas de mercado como referência, como o trabalho que aquela pessoa faz no LinkedIn. Olha, eu gosto, essa pessoa aqui conseguiu construir uma notoriedade, uma visibilidade no LinkedIn fazendo isso. Aí uma outra pessoa que conseguiu também o mesmo resultado fazendo algo completamente diferente. O que será que tem em comum em relação a esses trabalhos tão diferentes, mas que levam tantos advogados e tantas advogadas a se destacarem como autoridade nas suas áreas de atuação? E aí a gente tem que ir lá atrás, né? Buscar as bases conceituais do que é autoridade, né? Então a gente foi visitar alguns conceitos da filosofia, porque no fim das contas, quando a gente está falando de relações entre pessoas, né, e comportamentos e percepções, a gente tem que ir olhar um pouco para as escolas que estudam sobre isso, para a gente poder entender na raiz, né, da onde vem essa percepção de autoridade. E uma das escolas de filosofia fala sobre a autoridade que é eficaz quando é internalizada por outras pessoas, né? Ou seja, quando você não precisa o tempo todo ficar se comprovando como autoridade, né? Como você não precisa ficar explicando e dizendo, né, que você é a autoridade que é reconhecida pelas pessoas, né? Como é que a gente chega lá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas é muito importante a gente compreender a essência desse conceito, no sentido de que muitas vezes a gente acredita, né, que a nossa formação acadêmica, tudo que a gente faz, a nossa trajetória profissional, o nosso currículo é suficiente para nos estabelecer como autoridade, porque a gente tem muita experiência nessa área, já estudei muito sobre isso, tem muitos títulos, etc. Isso, com certeza, é um respaldo importante para a sua autoridade. Mas a autoridade que você busca, ela não está só em você, ela está na percepção que as pessoas têm de você. Então, se tudo isso que você constrói todos os dias na sua advocacia, com uma atuação de excelência, com um histórico curricular respeitável, não estiver a serviço das outras pessoas, e aí a gente já vai passar para o conceito seguinte de autoridade, né, que é somado a esse. Então, se tudo isso não estiver a serviço das outras pessoas, e principalmente se as outras pessoas não perceberem que
toda essa sua construção pode trazer para elas algum tipo de valor, não necessariamente você vai ter essa percepção de autoridade, né? Então, o que você constrói todos os dias, toda a sua dedicação na sua formação, como eu falei, são respaldos importantes para essa construção da autoridade. Mas a autoridade em si depende da percepção das outras pessoas. E quando a gente está falando num ambiente de internet, num mundo hiperconectado, naturalmente, hoje em dia, essa construção e essa percepção passa pela forma como você se posiciona e se relaciona com as pessoas nesse ambiente digital. E quando a gente está falando de autoridade profissional e ambiente digital, a gente está naturalmente, né, quase que obrigatoriamente falando, sim, de construir essa autoridade no LinkedIn. E aí, como eu vinha dizendo, um outro conceito que se soma a esse é o fato de que essa autoridade legítima emana da contribuição para o bem comum. Eu gosto muito desse conceito, dessa definição de autoridade, que é de um filósofo do direito, né? Então, acho que tem aí, nas bases da filosofia do direito, essa noção e essa ideia de que toda essa construção de conhecimento, de experiência que você se dedica a fazer no dia a dia da sua advocacia precisa estar a serviço das outras pessoas. E não só a serviço das outras pessoas que contratam o seu trabalho, né? Isso é o mínimo. Mas, quando a gente está falando de relacionamentos, de networking, de construção de autoridade profissional com a ajuda do LinkedIn, com a ajuda das redes sociais, esse é um espaço digital muito acessível para que você demonstre na prática, né, e de forma simples, que tudo isso que você constrói na sua advocacia, né, esse conhecimento e essa autoridade que você já está a serviço das outras pessoas, né, de pessoas que possam se beneficiar do seu conhecimento, da sua prática da advocacia. E, na prática, o que a gente está falando? Né? Isso aqui tem uma relação direta com uma conversa que a gente ainda vai ter numa outra aula mais adiante, que é sobre o quanto, por exemplo, o seu conteúdo no LinkedIn é pensado a partir da contribuição que ele pode gerar para outras pessoas, né? Como é que aquilo beneficia, de alguma maneira, outras pessoas. Marielle, então eu vou ficar no LinkedIn entregando ouro, né? Dando de graça o conhecimento que eu me dediquei a ter e que é a base do serviço que eu vendo? Não, claro que não, até porque no LinkedIn não tem nem espaço para isso, né? É um consumo de informação muito rápido, muito fragmentado. Mas, muitas vezes, o que você publica ali, a maneira como você constrói, às vezes, um post de 200 palavras, quando isso é pensado pela perspectiva das outras pessoas, né? Como é que eu vou realmente ajudar, contribuir com essas pessoas que me seguem, com as conexões que eu faço e com as conexões que eu quero fazer, as pessoas que eu quero atrair aqui para a minha rede do LinkedIn, a gente começa a seguir nesse caminho, né? A se aproximar desse conceito de autoridade. Então, isso é importante porque nessa construção de autoridade do LinkedIn, e isso é o que a gente vê em todos os perfis que são reconhecidos como autoridade no LinkedIn e no direito, né? Pessoas que estabelecem, que consolidam a sua posição de autoridade na sua área de atuação no direito com uma presença consistente no LinkedIn, a gente vê esses dois conceitos muito combinados, né? Então, ao mesmo tempo, é alguém que é reconhecido pelos demais, né? Pelos seus pares, pelo mercado onde ele atua, pelos seus clientes, pelas próprias pessoas do escritório, alguém que é reconhecido com um saber, né, uma notoriedade do seu saber, alguém que dedica tempo a um determinado conhecimento, e, de outro lado, também é alguém que aproveita isso, né, usa isso para contribuir com essas outras pessoas, né? Porque as pessoas, no fim das contas,
todo mundo que está ali acessando o LinkedIn está buscando algo útil para si, né? E quando esse algo útil vem de você, do conteúdo que você gera, das interações de valor que você pode ter no LinkedIn, essa relação passa a ter valor para outra pessoa. E é esse ponto que faz com que essa outra pessoa comece a perceber você como autoridade, como alguém relevante para ela em relação aos temas que você aborda. E quando isso acontece com uma pessoa, outra pessoa, a gente chega nesse lugar em que as pessoas, né, internalizam o entendimento de que você é autoridade naquele determinado assunto. Então, a gente foi lá nas bases conceituais um pouco, né? Agora vou convidar você a fazer aí uma reflexão, né, e pensar nos perfis de advogados e advogadas que você admira no LinkedIn e pensa se não tem essas duas características, né? Pessoas que contribuem ali com a sua rede de conexão e que são percebidas por esse grupo ou esses grupos, né? Essa rede como autoridade. Então, uma coisa está muito atrelada à outra, né? Mas uma outra discussão que é importante a gente ter sobre autoridade, né? Porque, na verdade, é uma confusão que muitas vezes é feita, é essa diferença, né, entre se tornar autoridade e viralizar nas redes sociais, né? Eu já ouvi dois comentários muito recorrentes em relação a isso, né? De um lado, há pessoas que têm uma ansiedade pelo engajamento, né? Fala, poxa, mas eu me dedico e publico, e aí eu vejo o post do fulano que falou de uma coisa que só levantou uma polêmica, que debateu uma polêmica, e tem lá um monte de comentário, um monte de like e tal, e o meu post que está, de repente, trazendo uma análise, enfim, né, trazendo um assunto mais técnico, que talvez seja importante para o cliente observar, tem muito menos engajamento. Mas o convite que eu faço a você, nesse ponto, falei que são dois, né? Vou comentar desse primeiro. Nesse ponto o engajamento realmente é uma tradução de autoridade? Essa pessoa que fica debatendo as polêmicas, que traz assuntos que geram, né, paixões e que aí faz com que as pessoas comentem e tal, essa pessoa ela está sendo reconhecida como autoridade por essa comunidade, esse grupo de pessoas que está ali engajando, ou ela está só jogando lenha na fogueira? Isso é uma reflexão para a gente fazer, né? De outro lado, quem está ali recebendo talvez um engajamento em termos de volume menor, mas está trazendo contribuições genuínas, contribuições de valor para o que, no nosso caso aqui, o seu potencial cliente precisa para o dia a dia profissional dele. Será que a qualidade desse engajamento, ou seja, você conseguir o engajamento das pessoas certas para o seu tipo de advocacia, não traz mais possibilidade de você ser reconhecido como autoridade dentro do grupo de pessoas que lhe interessa do que alguém que está colocando lenha na fogueira, tacando fogo no parquinho e aproveitando os temas polêmicos para gerar engajamento sem valor nas redes sociais? Então, uma reflexão aí para você fazer quando se trata desse comentário de a pessoa fala de um assunto bem menos importante ou traz esse assunto de uma forma só para debater a polêmica e tem mais engajamento. Não quer dizer que ela seja mais autoridade do que quem está tratando desse assunto de uma maneira mais técnica ou mais séria, no sentido de colocar ali discussões que são relevantes de fato para o seu potencial cliente. E uma outra coisa, um outro comentário que aparece dentro dessa ideia, né, dessa discussão de se para ser autoridade precisa viralizar, é a ideia do advogado, da advogada blogueirinha. Falar, não, mas aí se eu tenho que ficar me exibindo nas redes sociais para poder ganhar autoridade do digital, eu nem quero, né? Então, não quero, isso não é para mim. Vamos pensar um pouco, principalmente
trazendo esse olhar para o LinkedIn, se esse é, de fato, o tipo de conteúdo que gera autoridade, né? Ou se gera, muitas vezes, só, de novo, engajamento, né? Então, a resposta que eu trago para vocês é não, com certeza não. A gente não precisa ficar de blogueiragem e se exibindo de uma maneira não profissional, digamos assim, no caso da advocacia, né? Mas assim, de uma maneira desconfortável para vocês nas redes sociais, né? Com todo respeito ao trabalho dos influenciadores, dos blogueiros, né? Quando se trata de entretenimento, de informação, de entretenimento, eles cumprem um papel muito importante hoje em dia no processo de informação, de comunicação. Mas quando a gente está falando de LinkedIn para advocacia, esse é um receio que muitos advogadas e muitas advogadas têm, né? Muitas vezes uma trava que faz com que vocês evitem de aproveitar o potencial do digital para falar sobre o seu trabalho, posicionar a sua marca profissional, porque muitas vezes a gente fica nessa dúvida de será que eu tenho que copiar o modelo dos influenciadores, né? Não é por aí que a gente vai quando a gente está falando de construção de autoridade profissional na advocacia. A gente sabe que a imagem do advogado, da advogada, né, tem um outro tipo de construção, um outro tipo de necessidade de percepção, diferente do trabalho de influenciadores digitais do entretenimento. E é por isso que a gente a gente pensa nessa construção, nessa estratégia de posicionamento de uma maneira que faça sentido e que reflita a imagem profissional que você já tem fora do digital, né? Isso é importante, porque para a advocacia, principalmente, né? E, enfim, e outros serviços especializados, mas falando aqui do nosso segmento, as redes sociais, o LinkedIn, a internet, elas são mais um ponto de contato entre vocês e os seus clientes, os seus potenciais clientes, o mercado jurídico. Então, nem faria sentido você se tornar, na internet, um personagem que você não é na vida real, no contato real, né? Ia ficar inconsistente se a pessoa te seguisse nas redes sociais e você fosse, por exemplo, uma pessoa descontraída, que fizesse vídeos engraçados, etc., e na hora de fazer uma reunião com você, você é outra pessoa completamente diferente, né? Então, se você tem essa preocupação de não se expor, não se exibir, mas você na sua vida particular, né? Na sua vida profissional, fora da internet, não é essa pessoa extremamente extrovertida, que tem esse posicionamento mais extrovertido, né? Perdão da repetição aqui, você também não precisa ser assim nas redes sociais, né? Porque por mais que muitas vezes a gente acredite que é esse tipo de personalidade que viraliza na rede social, viralizar não é o nosso objetivo aqui, principalmente quando a gente está falando de LinkedIn recentemente, né, no final de 2023. O LinkedIn fez uma mudança de algoritmo justamente para, dentre outras coisas, evitar conteúdos que viralizem demais. Veja só que curioso, né? Se a regra geral das redes sociais é fazer com que os conteúdos viralizem, ganhem um alcance quase que ilimitado, né? E muitas vezes em outras redes sociais as pessoas batalham muito por isso, né? Para ganhar furar as suas bolhas. No LinkedIn, o esforço da plataforma, não só de cada um de nós, mas o esforço do próprio algoritmo da plataforma, é justamente que a gente se conecte cada vez mais com grupos que tenham interesses muito próximos dos nossos, né? E aí toda a nossa construção de posicionamento, de conteúdo, de interações, de conexões no LinkedIn precisa estar direcionada para isso, porque o algoritmo vai nos ajudar a ser autoridade e referência dentro daqueles grupos que fazem sentido para nós. Então, se você tem essa dúvida, né, ou esse receio de que para ser autoridade eu preciso viralizar, preciso me dedicar demais, porque eu preciso
fazer o meu conteúdo explodir, ou eu não quero, tenho receio de fazer isso porque eu não gosto de me expor, e etc., não é uma preocupação que você não precisa ter quando a gente está falando de construir esse trabalho e esse posicionamento no LinkedIn, porque a própria rede, o próprio algoritmo da rede não beneficia conteúdos que viralizem demais, né? Esses conteúdos que explodem e alcançam milhões de pessoas. Apesar de ser uma rede de mais de 1 bilhão de usuários no mundo, o que o LinkedIn quer é aproximar cada usuário de grupos de interesses comuns, né? Grupos de interesses próximos aos deles, para que a gente tenha conversas relevantes, né? Porque quando a gente vai expandindo demais, o natural é que a gente vá, por mais que a gente tenha alguns pontos de contato, mas assim, o natural é que os nossos interesses vão ficando mais distantes, né? E os nossos pontos de interseção com as outras pessoas sejam menos profundos, digamos assim, mais superficiais, né? E não é isso que o LinkedIn está buscando, ele está buscando gerar realmente conexões de valor. Então, é um espaço interessante para você aproveitar, para construir a sua autoridade, né? E aí, era isso que eu vinha dizendo, né? A autoridade, até por conta desse contexto da própria rede, no LinkedIn, a autoridade é muito diferente de popularidade, né? Principalmente se você, por exemplo, é um advogado, uma advogada que tem uma atuação mais focada, mais nichada, né? Se o seu escritório é um escritório boutique, enfim, ou mesmo se você faz parte de um escritório full service muito grande, mas você tem uma atuação mais verticalizada ali, não quer dizer que você tenha que ser super popular, né? É claro que ampliar a sua rede de conexões é importante, mas dentro do grupo de interesse que faz sentido para você, dentro dos mercados que você atende, dentro da área do direito, onde você tem mais relevância, tem mais conhecimento, né? Mais domínio. Então, a gente pode usar o LinkedIn com esse entendimento, né, de que nessa rede a autoridade é diferente de popularidade, né? Não necessariamente você vai ser um top voicer, né, para os objetivos que a gente busca, né, usando essa rede, que é criar uma rede de relacionamento forte, estabelecer e manter o seu networking profissional e, a partir daí, gerar conexões que possam abrir oportunidades de negócio para a sua advocacia. Para isso, você não precisa ser um top voicer do LinkedIn, ter 1 milhão de conexões, 1 milhão de seguidores, né? Muito pelo contrário. Quanto mais focado, mais direcionado for o seu trabalho, mais chance você tem de ser percebida como autoridade naquele grupo que faz diferença para a sua advocacia, dentro do grupo de pessoas que vai abrir oportunidades de trabalho, oportunidades de negócio para o seu escritório e para a sua advocacia. Bom, e aí, por que isso é importante, né? Por que quando a gente está falando bastante sobre essa coisa da construção de autoridade, principalmente do uso dos ambientes digitais do LinkedIn para essa construção de autoridade, né? Porque há muitos anos, e esse é um gráfico recente do último anuário da análise de advocacia, mas a gente vê esse dado se repetir ano a ano e muitas vezes aumentar, como foi o caso da última pesquisa, que a reputação é o principal fator de contratação de serviços jurídicos. Gente, e assim, isso é muito forte, porque a gente muitas vezes imagina que o cliente, quando vai procurar pelo seu escritório, procurar por você pelo seu serviço jurídico, ele está procurando por uma questão técnica, né? Muitas vezes o problema dele tem um fundo, sempre, na verdade, o problema do seu cliente tem um fundo técnico, né? Tem ali um assunto, um tema jurídico que vai ajudar a solucionar, mas a motivação dele, preste atenção, né? Não é que ele não esteja preocupado com a capacidade técnica de quem vai desenvolver a solução jurídica para resolver os problemas que ele tem, ou para evitar os problemas que ele não quer ter, né? É que esse talvez seja um
dos fatores, esse com certeza é um dos fatores que está nesse mix de considerações que o seu cliente faz na hora de tomar essa decisão. Mas o que pesa muito nessa decisão é a reputação do seu escritório, a sua reputação dentro daquele setor econômico, quando a gente está falando de empresa, ou dentro daquela prática de advocacia, dentro daquele tipo de advocacia que aquele cliente está precisando, né? Então, esses dois fatores andam de mão dadas, né? E aí, isso é um dado que respalda aquilo que a gente estava falando no início aqui da nossa conversa. Toda a construção que você faz de formação acadêmica, de especialização, de experiência prática na sua área da advocacia, muitas vezes precisa, né? E a gente está vendo aqui, precisa ser impulsionada pela sua reputação. Então, a sua construção técnica, a sua experiência prática, elas são respaldo para a percepção de autoridade, ou seja, para a reputação que você constrói. Por quê? Também a gente fazer um trabalho de construção de imagem profissional, de construção de autoridade que não tenha um respaldo de experiência, de expertise, como a gente está vendo aqui nesse gráfico, é um trabalho de autoridade de reputação que não se sustenta. Então, não é à toa que a gente vê esses dois fatores caminhando lado a lado. Agora, num cenário em que a gente tem, como eu falei, pessoas hiperconectadas, o tempo todo acessando diversos potenciais solucionadores dos seus problemas jurídicos, né? Nas redes sociais, no próprio LinkedIn, em diversas outras plataformas, a gente tem muitas possibilidades de canais de contatos com clientes e potenciais clientes. Essa construção da reputação se torna essencial no canal onde a gente tem mais acesso em termos de volume, né? Um acesso diário e muitas vezes por mais de uma vez por dia com esse cliente, com esse potencial cliente, que é a internet e, no caso, aqui, o LinkedIn, né? Quando a gente está falando de redes sociais. E aí, quanto mais a gente exercita essa construção de autoridade, melhor vai ser a sua reputação no mercado, né? Isso aqui é um outro jeito de dizer do quem é visto é lembrado, né? Porque essa construção de autoridade, né? Essa percepção e essa reputação, como eu falei, hoje em dia não precisa estar limitada aos canais tradicionais que a gente costumava usar para fazer isso, né? Então, antigamente, a gente precisava estar em veículos da grande imprensa, né? Para a pessoa fazer, a pessoa é colunista, ou saiu numa matéria do veículo X, ou estar sempre nos palcos dos grandes eventos palestrando, né? Tudo isso, gente, a gente não abandona nada disso, né? O LinkedIn, o ambiente digital, ele é mais uma possibilidade nesse mix de canais, né, de comunicação, porque no final das contas é disso que a gente está falando, que ajudam a construir a sua autoridade. Então, esse investimento, hoje em dia, ele é muito mais simples no sentido de que, para sair numa matéria de um grande veículo de imprensa, muito provavelmente, hoje em dia, você só consegue fazer isso contratando uma assessoria de imprensa. Então, tem ali um investimento financeiro, tem um investimento de tempo, quem tem assessoria de imprensa aí sabe, né? Que não basta contratar assessoria de imprensa, você precisa se dedicar a construir as pautas junto com essa assessoria, então tem ali um nível de investimento. Quando a gente está falando, por exemplo, de estar no palco de eventos importantes, né? Tem, no mínimo, né, mesmo que você seja convidada para palestrar, tem um investimento de tempo, de preparar aquela palestra e tal, e aquele é um momento, né, um evento. Quanto você não tem eventos grandiosos todos os dias para você estar construindo a sua autoridade, se conectando
com seus potenciais clientes. E aí, onde eu quero chegar com essa conversa, né? De que o LinkedIn talvez seja o meio mais fácil, barato e acessível para você manter esse exercício da construção da sua autoridade todos os dias. Porque o aplicativo é gratuito, já está provavelmente instalado no seu celular, que é uma coisa que está na sua mão todos os dias, né? E aí o que a gente precisa realmente é se dedicar a construir isso, né? Estabelecer as conexões. A gente vai falar tudo o que a gente precisa fazer hoje, tá? 3 pilares para você fazer isso dentro do LinkedIn, tá? Então, quanto mais você investe, e aí no caso do LinkedIn, você investe tempo, né? Na construção, e não precisa ser muito tempo, gente. 5 minutos por dia, a gente consegue ir alimentando, né? Regando esse crescimento da construção da sua autoridade e melhorando cada vez mais a sua reputação do mercado. Como a gente viu, reputação é o fator de decisão mais importante aí para a contratação de serviços jurídicos, né? E essa foi uma frase que eu vi, né, li recentemente, e que eu acho que tem muito a ver com esse nosso contexto, porque, mais uma vez, quando a gente está falando de um mundo hiperconectado, onde o seu cliente, o seu potencial cliente, tem a possibilidade de conhecer e se conectar com diversos advogados e advogadas, diversos escritórios de advocacia, né? A gente amplia também a possibilidade dele considerar outras formas de solucionar o problema jurídico, né? Enfim, de superar os desafios que as soluções jurídicas podem ajudá-lo a superar. E aí, nesse contexto, cada vez mais não basta que a gente tenha excelência, né? A gente vê muito, inclusive na descrição dos sites dos escritórios de advocacia, né? Serviço jurídico prestado com excelência, um time de excelência, a busca pela excelência. Todos vocês, todas vocês fazem isso porque isso é natural de quem realmente se preocupa em prestar um serviço de alto padrão e de alta qualidade e que tenha maior potencial de alcançar bons resultados para os seus clientes e para a sua advocacia, naturalmente, né? Então, como eu falei, quem não tem excelência, por mais que construa uma reputação, que por mais que construa uma imagem de autoridade no digital e nas redes sociais, essa é uma construção de autoridade que não se sustenta porque não tem respaldo na excelência, na expertise, na experiência prática, no conhecimento profundo daquela matéria do direito. Então, excelência provavelmente você já tem, né? Então, você muitas vezes é reconhecida pelos seus clientes que te dão ótimos feedbacks, pelos resultados que você alcança na sua advocacia, mas num mundo em que hoje a gente está hiperconectado e que as redes sociais, né, e que as trocas comerciais, digamos assim, acontecem 80% em ambientes digital, não basta que a gente tenha excelência, né? É preciso mostrar que a gente é excelente, é preciso parecer excelente, né? Tem um jargão que a gente usa no marketing, né? Um pouco mais descontraído para falar, para falar sobre isso, que é que a gente não basta que a gente ponha os ovos, né? Que a gente tenha resultados, né? Os ovos são os resultados. Então, não basta que a gente ponha os ovos. É preciso cacarejar que os ovos estão ali. Então, esse é um jargão mais divertido um pouco para falar sobre isso, porque muitas vezes a gente está gerando resultado, está trazendo impactos positivos para os nossos clientes, né? Desenvolvendo coisas que são muito admiráveis e a gente não está deixando as pessoas saberem sobre isso por conta de trava, né? De achar que a gente não, enfim, autoelogia, que a gente não precisa ficar se autoelogiando, ou que eu não quero ficar me expondo nas redes sociais, ou que eu tenho que me esforçar muito para viralizar, nada disso, gente. Cada um vai construir o seu caminho e a sua jornada para que as pessoas certas percebam você como um advogado, como uma advogada de excelência, que você provavelmente já é, tá? E sim, exige disciplina,
né? Mas os benefícios vão além da sua autoridade. A construção da autoridade, ela não é um ponto de chegada, né? Você não chega lá e fala, agora eu sou autoridade e não preciso mais fazer nada, né? É uma construção constante que sim exige um pouco de disciplina, né? Mas assim, é uma disciplina talvez simples de você absorver no seu dia a dia, no sentido de que, como eu falei, o LinkedIn está literalmente na palma da sua mão todos os dias, né? E com as técnicas corretas você consegue usar essa ferramenta que é o LinkedIn de uma maneira muito eficiente para te trazer benefícios que vão além da construção da sua autoridade, né? E que benefícios são esses? É a possibilidade de você ser lembrado, lembrada, quando um cliente precisar de um serviço jurídico, né? A gente tem, né, quando a gente está falando em marketing de serviço para prospecção de empresas, principalmente, existe um ciclo, né, existe um estudo que identificou esse ciclo do processo de contratação de fornecedores de serviços especializados. E, normalmente, o que dá o start, né, o que faz o seu potencial cliente corporativo ir buscar por uma solução, no caso aqui, uma solução jurídica, é alguma insatisfação, né, que ele ou ela possa estar tendo em relação a uma situação ou um serviço similar que esteja sendo prestado para ele ou para ela daquela natureza. E aí, quando isso acontece, não é imediata a busca por outro serviço similar, por outro profissional similar. Normalmente existe um ciclo, né, de uma procura de o que tem por aí, né? Que outro tipo de solução. E aí a pessoa busca quais são as soluções, avalia se realmente vale a pena a troca, né? Se vale a pena investir num outro parceiro, numa nova solução, etc., até que ela finalmente toma a decisão de ou mudar ou seguir da maneira como ela está indo. Em resumo, é isso, né? Eu posso, em algum momento aqui dessas aulas, trazer o detalhe desse ciclo para vocês, mas em resumo é isso. E aí, por que eu quis falar sobre isso? Né? Porque nesse movimento, quando você está ativo, né? A sua imagem profissional está presente nas redes sociais, e esse ciclo, né? Hoje em dia, ele passa cada vez mais pelo ambiente digital, porque é o que consegue trazer o melhor nível e volume de informações de uma maneira muito ágil para as pessoas. Então, quando a sua imagem profissional está bem estabelecida nesse ciclo, nesse movimento, você ganha relevância, né? E isso normalmente é um movimento contínuo, tá, gente? As pessoas estão sempre inquietas, né? Existe uma característica da sociedade atual, que é o fear of missing out, FOMO, né? No sentido de que hoje em dia a gente está sempre buscando se tem alguma coisa nova, se a gente não está perdendo algo, né? Perdendo alguma informação. Então, esse acaba sendo um ciclo constante de busca de informação, e quando você está bem posicionado, bem posicionada na sua imagem profissional, você está sempre em contar com o seu potencial cliente nesse movimento, nesse ciclo de busca constante de informação que as pessoas estão fazendo. E aí, na hora que aquela insatisfação acontecer, que essa pessoa for considerar novas soluções, potenciais novos parceiros, é a hora que a sua autoridade ajuda você a ser lembrado pelo seu cliente, pelo seu potencial cliente, tá? E ainda, além da autoridade, uma outra coisa que você recebe como benefício ao se dedicar a 5 minutos por dia a essa construção é a possibilidade de abrir novas oportunidades sem que você precise ficar correndo atrás dos clientes, né? Na advocacia, isso é sempre um desafio muito grande, né? Porque, por um lado, a gente tem a própria OAB limitando essa movimentação de prospecção ativa dos advogados e dos escritórios, né? Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado na hora de fazer esses movimentos de prospecção. E, de outro lado, gente, existe uma característica muito peculiar do mercado jurídico, vocês sabem disso melhor do que eu, que o advogado, a advogada que está
atendendo o cliente, gerenciando o escritório, fazendo gestão da equipe, também é a pessoa que está precisando correr atrás e prospectar para fazer o seu negócio crescer, o seu negócio acontecer. Se você tiver um mecanismo estabelecido de construção de autoridade que te ajude com que essas oportunidades venham até você sem que você precise investir tempo demais, esse tempo que já lhe falta para tantas funções, nessa prospecção, né, você ganha escala, né, amplia as suas possibilidades. Quer dizer que o LinkedIn vai cumprir o papel da sua estrutura de prospecção, dos seus processos de prospecção? Não estou dizendo isso, estou dizendo que ele é um parceiro importante, muito importante no seu processo de prospecção, no sentido de que ele abre portas para que essas oportunidades cheguem até você enquanto você está se dedicando, além da prospecção, às outras tantas funções que você tem que cumprir no seu dia a dia. E, para além da autoridade, você também tem a possibilidade de reduzir a sua concorrência por preço, porque quem é visto como especialista tende a conseguir contratos melhores. E isso não sou eu que estou dizendo, né? Quem diz isso é o autor de um livro voltado para uma metodologia de vendas B2B, vendas entre negócios entre empresas, né? Entre CNPJs. E esse livro fala sobre tem uma fórmula que diz que preço é igual a risco menos oportunidade. Falei certo? Deixa eu consultar a Oportunidade menos risco. Oportunidade menos risco. Muito obrigada, produção. O preço é igual a oportunidade menos risco. Ou seja, quanto mais a pessoa percebe você como autoridade, como alguém que abre oportunidades para a empresa dela, abre oportunidades para que ela possa economizar, oportunidades para que ela possa reduzir riscos jurídicos, para que ela possa otimizar os seus processos, diminuir o seu passivo trabalhista, enfim. Tudo isso é percepção de oportunidade na cabeça do seu cliente, tá? Então, quanto mais ele percebe que você é alguém que pode abrir essas oportunidades ou fazer com que essa empresa ou esse cliente aproveite essas oportunidades, menos ele vai perceber riscos nessa contratação, tá? Então, nessa equação de apresentar mais oportunidades e reduzir o risco de contratação, a tendência é que o preço do seu serviço possa ser mais alto, né? A pessoa que é vista como especialista, ela tem essa possibilidade. Teve um estudo feito em 2022, se eu não me engano, com executivos, né, C-levels, altos executivos das 20 maiores empresas em 17 países. Então, esse instituto foi mapear quem são as 20 maiores empresas do país tal, 17 países. Um deles foi o Brasil. E aí, nesse estudo, os executivos que responderam, mais da metade desses executivos disseram que eles tendem a ter menos discussão de preço, ou seja, tendem a estar mais dispostos a pagar valores mais altos por serviços prestados por pessoas que eles consideram autoridade, que eles consideram liderança de pensamento. Então, a gente tem aí tanto essa metodologia de venda B2B, quanto o próprio estudo feito com os executivos, comprovando que quando você se posiciona como autoridade, você tem a possibilidade de ter contratos melhores aí na sua advocacia. Então, minha gente, de uma vez por todas, vamos fazer um combinado a partir de agora? Construção de autoridade não é uma questão de vaidade, é uma questão de acelerar os resultados de negócio da sua advocacia, tá? Então, se você pensa, mas eu não sei, eu não tenho muita essa coisa da imagem, não sei o quê, tem sempre um jeito, tem sempre uma forma de você se posicionar que não vai conflitar com a sua personalidade,
né? Não vai conflitar com a maneira como você já se comunica no dia a dia, que, pelo contrário, vai se adequar à melhor forma para você, uma maneira confortável para você se posicionar no LinkedIn, construir a sua autoridade, porque isso vai acelerar os resultados de negócio na sua advocacia. Então, quando a gente está aqui falando que a gente precisa manter os relacionamentos ativos, fazer a sua estratégia de conteúdo, manter a sua presença digital constante e consistente, a gente não está falando de um exibicionismo sem propósito, né? A gente está falando de fazer isso com foco e intenção e principalmente com estratégia, olhando para como isso vai ajudar a acelerar os resultados de negócio na sua advocacia. É sobre isso, tá? E é por isso que a gente vê, por exemplo, aqui já comentei, né? Então, eu falei mais de 50%, eram 89% dos participantes desse estudo, tá? Esse é o estudo que eu comentei dos executivos, 89% deles falou sobre lideranças de pensamento, né? Autoridades que tendem a melhorar a percepção das suas organizações. E aí, falando sobre relações comerciais, né? Relações de negócios, relações de desenvolvimento de negócios, o LinkedIn já foi considerado aí o melhor canal para quem faz negócios com empresas, né? 76% mais eficiente do que outros canais que a gente normalmente usa para desenvolver negócios com outras empresas. E, mais uma vez, não é sobre vaidade, é sobre negócios, sobre acelerar resultados de negócio. A gente tem vários dados que falam sobre isso, né? Mais uma vez, a Gartner apontando que 80% das interações comerciais, 80% das interações de negócios já estão acontecendo no ambiente digital. Então, não é sobre vaidade, é sobre negócios, né? E o LinkedIn, mais uma vez, eficiente aí para promover essas interações digitais, né? Então, se a gente tem 80% das trocas que geram negócio acontecendo no ambiente digital, quando a gente está falando de negócios, né? Boa parte delas está acontecendo no LinkedIn, quando a gente está falando em prestação de serviço para empresas, né? Mas a gente sabe que existem algumas armadilhas quando a gente vai entrar no LinkedIn. A gente tem a tendência, né, ou pelo menos o risco de se perder ali naquele ambiente, né? Tem muitas funcionalidades, muitas ferramentas, e às vezes a gente ou deixa de usar, né, de interagir por um receio ou por não saber exatamente o que fazer, ou se perde em atividades que vão gastar o seu tempo e não vão trazer esses resultados que a gente quer gerar e que a gente espera, né? Então, quais são as armadilhas que a gente tem que evitar? A primeira delas é buscar visibilidade a qualquer custo, né? A gente já falou um pouco aqui sobre essa diferença entre popularidade, entre viralizar e realmente ser percebida como autoridade. Então, já aconteceu muitas vezes, né? De a gente a gente traçar uma estratégia, olha, a nossa construção, né, de imagem profissional vai por aqui, esse é o tipo de conteúdo, etc. E no desenvolver desse trabalho, a gente perceber assim, mas fulano fez esse tipo de post aqui, olha só como viralizou, olha o quanto de comentário tem, e etc. A gente tem que... Vamos fazer isso também porque o outro escritório está fazendo. Vamos fazer isso aqui porque esse advogado, essa advogada que é referência nessa área está fazendo. E a gente se perde um pouco da trajetória que a gente traçou, da estratégia que foi delineada, né? Por conta de uma busca de visibilidade a qualquer custo. Então, eu estou vendo, isso é um comentário muito recente, tá? Estou vendo muita gente postar coisas mais pessoais no LinkedIn, e aí a gente fica buscando uma conexão, uma história pessoal, e faz um rocambole para poder conectar isso com alguma coisa profissional e se perde, né?
tem espaço para tudo isso no LinkedIn. Tem espaço, sim, para a gente falar de experiências pessoais. Inclusive, tem exemplos incríveis aí de pessoas, inclusive de advogados, advogadas, que fazem essa conexão muito bem. Mas isso precisa ser pensado e, principalmente, precisa fazer sentido para as pessoas que estão conectadas com você, né? Ou com quem, com a rede de conexão que você está buscando construir. Recentemente eu fiz um trabalho para um grupo de advogados e advogadas do mesmo escritório. E foi muito curioso de ver que, embora todos eles representassem a mesma marca, a mesma instituição, como o posicionamento de cada um era diferente, principalmente nesse sentido da linguagem, da abordagem. Pensa, eles são todos do mesmo escritório, na maioria deles falava principalmente do mesmo segmento. Mas ainda assim, a construção individual foi muito realmente particular, assim, muito diferente, né? E de fato, dentre eles, algumas pessoas tinham essa linguagem e essa abordagem mais pessoal, mais de trazer, conectar a sua atuação profissional com situações da vida pessoal e fazia sentido para a pessoa e para a rede de conexão que ela já tinha no LinkedIn e para quem ela estava direcionando esse trabalho, essa estratégia. E outras dessas pessoas, embora atuassem no mesmo escritório, no mesmo segmento, tinham uma construção muito mais técnica. Por quê? Por conta da resposta da rede, né? Então, quando trazia um conteúdo ali mais de uma análise mais técnica, tendências do mercado, etc., tinha uma resposta muito melhor do que, eventualmente, muitas vezes até do que quando postava foto de si mesmo, né? Em algum, até mesmo que fosse evento profissional. Então, é entender o que funciona para você e principalmente para a sua rede. Porque o perfil do LinkedIn, nessa estratégia que a gente vai ver daqui a pouco, essa construção de autoridade no seu perfil do LinkedIn é no seu perfil, mas não é para você. Lembra que a autoridade, lá no começo da nossa conversa de hoje, a autoridade, ela é construída pela percepção que as outras pessoas têm de você, pelo valor que as pessoas percebem que você gera para elas. Então, é a resposta da sua rede de conexões que vai indicar se você está no caminho certo ou se você está caindo na armadilha de buscar visibilidade a qualquer custo, tá? Outra armadilha para a gente evitar é postar demais com pouca relevância, né? Muito volume, pouco valor. Isso, inclusive, é uma armadilha que o próprio LinkedIn indica que a gente fuja. Por quê? Se você fizer o teste experimentar de entrar, né, lá qualquer uma das suas LinkedIn, tem na parte de baixo, do lado esquerdo, assim, bem baixinho, antes dos comentários, tem um mini gráfico que diz ali número de impressões. E aí, na mesma linha do outro lado, tem um lugarzinho onde você consegue ver análise. E aí você entra ali, tem um painel dos indicadores daquela publicação. Provavelmente, quando você entrar nesse painel, vai ter um box amarelo, né? Amarelado, assim, com uma mensagem. Usuários que publicam uma vez por semana têm até 4 vezes mais engajamento ou visibilidade no LinkedIn. Percebam, usuários que publicam uma vez por semana, né? Não é uma rede que nos demanda um volume muito grande de publicações. Pelo contrário, se você posta no LinkedIn com menos de 24 horas de intervalo entre um post e outro, a tendência é que as suas 2 publicações, a anterior e a atual, que foi publicada com menos de 24 horas de intervalo, as 2 percam alcance, né? Então, é uma rede que realmente está nos estimulando a pensar e trabalhar mais o conteúdo que a gente vai publicar, tá? Então, essa coisa de vou postar todo dia para poder estar presente todo dia, e aí eu posto qualquer coisa, vi uma notícia, postei. Peguei um negócio, postei para não perder o time. Calma, o time do LinkedIn muitas vezes é um pouco diferente. Vale a pena você trabalhar um pouco mais aquela mensagem, né? Pensar no que você quer dizer, se aquilo é relevante para as pessoas que te acompanham, para daí você poder postar menos e ganhar mais relevância, e com isso ganhar mais autoridade.
Outra armadilha, né? E aí, quando a gente vai falando, porque desse jeito, daquele jeito, às vezes a pessoa trava e fala, não, mas eu até acesso o LinkedIn, mas eu não posto muito, também não interajo. Eu vejo lá o que as pessoas publicam, né? Só 1% dos usuários do LinkedIn tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo. Só 1% dos usuários posta regularmente. O LinkedIn tem essa característica, né, que o próprio LinkedIn chama de usuários silenciosos. São pessoas que estão ali como espectadores daquilo que está acontecendo. Mas isso, para quem quer construir autoridade, é, assim, um dos maiores erros que você pode cometer no LinkedIn. Porque imagina que o LinkedIn é um evento onde você vai fazer networking, né? E aí você entrou, quando você entra no LinkedIn, é como se você estivesse entrando num ambiente onde tem interações acontecendo, né? Troca de interações profissionais. E aí você entrou nesse ambiente, tem lá vários grupos de pessoas conversando, dentre elas várias pessoas que são interessantes para a sua rede profissional, mas você fica um pouco sem saber como chegar, como interagir, qual é a linguagem daquele ambiente. Aí o que você faz? Pega um cafezinho, fica no canto e fica observando o que está acontecendo. Qual é o resultado que isso vai te gerar? Né? No LinkedIn é a mesma coisa. Se você entra, fica ali, rolando a página, vendo que as pessoas, às vezes, até se arrisca a dar um like, etc., você está simplesmente perdendo tempo. Né? Então, para usar o LinkedIn 5 minutos por dia para trazer resultado para a sua advocacia, precisa usar isso com eficiência e precisa interagir. Né? Não precisa postar todo dia, como a gente já viu, né? Uma vez por semana talvez seja o suficiente, com muita relevância, mas nos outros dias é importante que você interaja, faça comentários, né? Adicione pessoas, enfim. Não usar o LinkedIn só como mera espectador. E afinal, quais são os 3 pilares para construir a sua autoridade no LinkedIn? Tá? Na metodologia que eu uso para marca pessoal e de LinkedIn para advocacia, que foi uma metodologia desenvolvida a partir de relatórios sobre o funcionamento do algoritmo do LinkedIn, que eu acompanho há 5 anos, e estudos de metodologias de grandes especialistas de venda B2B, principalmente dos Estados Unidos, né? Então, juntei tudo isso e adaptei para não só a regulação da advocacia, mas principalmente para a realidade de vocês, advogados e advogadas, né? Para a gente ter esse uso com eficiência. E aí, essa metodologia considera 3 pilares. O primeiro pilar é o seu perfil, a sua página pessoal. O segundo são as suas publicações. E o terceiro é exatamente essa sua presença. A gente vai falar um pouco sobre isso agora, tá? Então, como eu falei, uma estratégia em 3 passos, né? O método que eu chamo de LinkedIn Law. Por isso é que a nossa série especial de aulas aqui é a série especial LinkedIn Law, LinkedIn para advocacia. E essa estratégia, então, é uma estratégia em 3 passos, tá? A primeira coisa é você preparar o seu perfil para receber mais visitas. Qualquer uso aí, experimenta, gente. Entrar no LinkedIn, hoje é dia 14 de março, sexta-feira. Experimenta na próxima semana, daqui até a próxima semana, acessar o LinkedIn todos os dias, tá? Só acessar o LinkedIn. Eu falei para você não usar como espectador, mas se você não tiver segurança ainda de dar um like, comentar alguma coisa com alguém, então, se você só acessar o LinkedIn todos os dias e der um like por dia, vamos combinar assim? Fácil, tá? A coisa mais simples que você pode fazer. Entrar no LinkedIn todo dia e curtir a publicação de alguém que você conhece, seu escritório, mas de preferência de outras pessoas, tá? Você vai perceber que a primeira coisa que acontece quando você começa a estabelecer uma presença consistente no LinkedIn é que o seu perfil começa a receber mais visitas. Você provavelmente vai receber um e-mail do LinkedIn dizendo: o seu perfil está sendo notado. E aí, como é que está essa página hoje? Ela está preparada para receber o potencial cliente para quem você quer se apresentar, ou ela está exibindo o seu currículo profissional como se você estivesse se candidatando para uma vaga de emprego? Então, a primeira coisa que você precisa pensar é:
como é que eu vou me apresentar para o meu potencial cliente nessa minha página do LinkedIn. Então, vários campos. Na aula passada, a gente falou um pouco mais sobre isso. Eu disse que todo final de aula eu estou deixando dicas práticas para você aplicar no LinkedIn. Essa dica de como você preenche seu LinkedIn está lá na aula passada, ela está gravada aqui no canal do YouTube, está aqui no meu perfil no LinkedIn. Então, quando a gente terminar aqui hoje, você pode voltar lá se você ainda não fez essa tarefa, tá? A segunda coisa é o seu engajamento, a sua visibilidade, que vem principalmente, olha que curioso, das suas interações com outras pessoas, né? Diferentemente de outras redes que exigem que a gente faça um monte de conteúdo, enfim, que fique mostrando o nosso dia a dia, etc, etc. Vocês sabem do que eu estou falando. O engajamento e a visibilidade do LinkedIn vem justamente das relações, das interações e das conexões que a gente gera de valor com outras pessoas. Então, manter manter o engajamento com as outras pessoas faz com que o seu próprio engajamento e a sua própria visibilidade aumente, tá? Muitas vezes, só de dar um like numa publicação, você deixar o like na publicação de alguém, pode fazer com que o seu perfil ganhe até 2% mais de engajamento. Ah, Marielle, mas 2% é tão pouco. Só de dar um like, você ganhar 2% de engajamento, né? Você está deixando o like no conteúdo de outra pessoa, mas é você que está dando a curtida que pode ganhar mais engajamento. É a coisa mais fácil para ganhar engajamento e visibilidade que pode existir nas redes sociais, né? Com pouquíssimo esforço. Quando a gente está falando sobre, por exemplo, deixar o comentário na publicação de alguém, o seu perfil pode ganhar até 6% mais visibilidade por você ter deixado o comentário. Então, interagir com os outros, né, faz com que você também ganhe mais visibilidade, mais engajamento no seu perfil, nas publicações que você já tem no seu perfil. Então, é uma rede que estimula realmente a interação e a troca entre as pessoas, porque é uma rede voltada para a realização de networking, de fato, né? Então, é importante você manter essa rotina de interações, de engajamento, mas pensando estrategicamente com quem você vai interagir, para quem você quer aparecer, como é que aquela pessoa com quem você está interagindo vai fazer o seu perfil ganhar mais visibilidade dentro dos grupos profissionais, dentro dos segmentos onde você quer estabelecer a sua autoridade. É isso que é importante de você avaliar para usar o LinkedIn de forma intencional e estratégica, sem perder tempo e ampliando oportunidades de negócio para a sua advocacia. E, por fim, é impossível a gente falar sobre tudo isso sem falar sobre conteúdo, né? Como é que você transforma o seu LinkedIn numa fonte confiável de informação e, mais do que isso, num espaço que oferece insights que possam transformar os negócios dos seus potenciais clientes, não só o seu. Lembra do início aqui da nossa conversa, né, que falava sobre a autoridade passar pela percepção de benefício do bem comum, né? Aquele filósofo do direito que falou sobre isso. No LinkedIn, a gente traduz esse conceito dessa forma, né? Realmente trazendo conteúdos com o foco do cliente. Percebam, essa palavrinha faz muita diferença. Vou até passar o mouse nela aqui para vocês verem. Não? Isso aqui faz toda a diferença nessa frase, tá? É foco do cliente, porque a gente está acostumado a falar o foco no cliente, né? O foco no cliente não tira a sua perspectiva desse conteúdo. Quando eu falo com foco no cliente, eu estou olhando do meu lugar, pensando em como é que eu vou alcançar aquele cliente, né, com aquele conteúdo. Quando eu troco esse foco e olho para aquele assunto com o foco do cliente, pelo olhar, pela perspectiva do cliente, né, pela lente que o meu cliente percebe aquele assunto, eu consigo dialogar melhor com as preocupações, os anseios, as necessidades que o meu cliente tem em relação àquele tema. E aí a minha abordagem do conteúdo faz muito mais sentido para o outro e isso ajuda com que o outro me perceba
como autoridade naquele tema, tá? Pouco conceitual, a gente provavelmente vai ter uma aula para falar só sobre isso aqui na nossa série especial de LinkedIn para advocacia. E no fim das contas, gente, o recado principal que eu quero deixar para vocês aqui é: deixe as pessoas reconhecerem a grande profissional que você já é, né? Provavelmente você tem uma coleção de boas histórias para contar sobre a sua atuação profissional. Você tem uma coleção de conquistas que você poderia usar para inspirar outras pessoas. Você tem uma coleção de feedbacks positivos, né, que poderiam ser percebidos por mais pessoas com o mesmo perfil dessas que te deram esse feedback positivo. Você tem muita coisa boa para mostrar, mas muitas vezes você está deixando de fazer isso por receio, por qualquer outra razão que trava com que essa sua especialidade, essa sua autoridade seja percebida por mais pessoas, né? Então, essa reflexão me inspirou a fazer essa postagem na semana passada. A gente ainda está aqui no finalzinho da semana do Dia Internacional da Mulher, né? Eu fiz essa postagem voltada principalmente para vocês, advogadas, né? Para que vocês deixem as pessoas conhecerem a mulher incrível que você é, porque a gente sabe, nós mulheres sabemos que quando se fala de medo de exposição, para nós mulheres isso é um pouco mais pesado, né? Tem um pouco mais de travas aí, enfim, por uma série de questões que eu não vou me alongar aqui, mas que eu debati nesse post e que convido vocês, advogadas ou advogados, né? Porque as dicas que estão ali nesse post também servem para você, advogado, que ainda tem receio de se expor, não sabe muito bem por onde começar. Então, tem alguns exercícios ali que eu proponho para que você comece a destravar isso e que deixe realmente as pessoas reconhecerem a grande advogada que você é e que você comece a construir a sua autoridade também nesse ambiente digital e amplie as oportunidades, acelere os resultados dos seus negócios na advocacia. Muito obrigada pela companhia. Espero vocês na próxima aula aqui da nossa série especial LinkedIn para Negócios na Advocacia. Tchau, tchau. Até a próxima.